A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24AD de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a mensagem, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas 6, versículo 38 a 40,
Lucas 11, nos versículos 41 e 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo uma oração para poder estar apresentando nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, são todas numeradas. Vamos aqui a oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 9 diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então eu peço a vocês que escolham um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par. Mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Hebreus, capítulo 8, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Vamos aqui no livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, Hebreus, capítulo 3, capítulo 8. Contém 13 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par e 1 versículo para você que é do rebanho de número ímpar, para não sair sem uma palavra para você estar meditando, totalizando 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Então vamos aqui no capítulo 8 de Hebreus, que diz assim: o sacerdócio de Cristo superior ao de Arão.
No versículo 1, 2 e 3 diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa a que oferecer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Vamos aqui ao capítulo de Apocalipse para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21. Meditarem Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Contém 22 versículos, que diz assim: mensagem à igreja de Laodiceia, no versículo 14, 15 e 16, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Vamos aqui, Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 do livro de Neemias. Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, contém 38 versículos. Mas lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Capítulo 9 do livro de Neemias para os rebanhos número 18 e 17 meditarem, contém 38 versículos, que fala sobre o arrependimento do povo. No versículo 1, 2 e 3 diz assim: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel, com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o arrependimento do povo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Lucas, que contém 24 versículos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Lucas. Capítulo 24 do livro de Lucas para os rebanhos de número 16
e rebanho de número 15 meditarem. Vamos aqui, Lucas capítulo 24, contém 53 versículos, que fala assim: no caminho de Emaús, diz assim no versículo 13, 14 e 15, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 1 do livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, glórias ao nosso Senhor Deus, Gênesis capítulo 1. Vamos aqui. Contém 31 versículos, que fala sobre a criação do mundo. No versículo 2, 3 e 4. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Vamos aqui, 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 22 do livro de 2 Reis, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 meditarem. 22 contém 20 versículos, que diz assim: Uda a profetiza. No versículo 14, 15 e 16. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E eles lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei lendo aqui a nossa... Irei sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar
Basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que todos vocês podem participar. Mas a sua igreja tem que ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica. A oferta de número 46. Vamos aqui na oferta de número 46. Que diz assim: muita atenção, não diga que uma igreja é boa somente porque você diz que ela é sua ou que você é dela. Só diga que ela é boa porque você está vendo ou ouvindo outras pessoas dizendo que estão recebendo alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a sua aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus 11, 28 a 30. E também, quando você tiver no mínimo 3 livros e capítulos da Bíblia Sagrada para você ver ou ouvir que a palavra do Senhor Deus é prioridade nesta igreja. E atenção, porque essas 5 atividades são necessárias ter nas igrejas. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, são todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 16. Oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que toda obra maligna saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa e desse comércio, e desse veículo, através da Tua Santa Palavra, sendo ministrada, que é viva, é vida e é Espírito, e vivifica em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Então escolha aí o número de 1 a 24 para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, contém 2 capítulos apenas. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Vamos aqui, Ageu, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: Ageu incentiva a construção do templo. Diz assim no versículo 7, 8 e 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro, porque causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse capítulo aqui diz que o povo estava preocupado em construir outras casas e deixando a casa do Senhor, que era prioridade. Então temos que priorizar a obra do nosso Senhor Deus em primeiro lugar. E depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Livro de Tiago contém 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de Tiago. Vamos aqui, capítulo 4 do livro de Tiago. Capítulo 4 contém 17 versículos, que diz assim: o hábito da crítica, no versículo 11, 12 e 13. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eclesiastes capítulo 7 contém 29 versículos, que diz assim: remédios contra a vaidade. No versículo 1, 2 e 3. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Pedro, capítulo 2. Contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre falsos mestres e falsas doutrinas. No versículo 19, 20 e 21 diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo o desviarem
do santo mandamento que lhes foram dado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 contém 51 versículos, que fala assim: ninguém sabe o dia e a hora, no versículo 36, 37 e 38. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 15 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 15. Contém 33 versículos, que diz assim no versículo 2, 3 e 4. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore da vida, de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora irei sortear mais uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta. A oferta de número 34. Vamos aqui na oferta de número 34. Que diz assim: Santo é você que crer no Senhor Jesus ou Cristo como Filho do Senhor Deus que veio ao mundo através da Santa Maria. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que você que crer no Senhor Jesus ou Cristo é um santo ou uma santa. Atenção, que as imagens de escultura não, mas você é sim um santo ou uma santa. Mas se você ou quem você trouxer até nós que mostrar na Bíblia Sagrada Católica que essa nossa afirmação é uma mentira e que você que crer no Senhor Jesus não é um santo ou uma santa, vai receber uma oferta de 5 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. Ele vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim:
Senhor Deus, haja paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora. E toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí no seu pensamento um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do... Perdão, para você fazer parte não, para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. No final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade ao sorteio. Mentalize aí, escolha um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Joel, 3 capítulos. O livro de Joel contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, Joel, capítulo 1. Contém 20 versículos que fala assim, sobre a praga dos gafanhotos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 1 de Joel diz assim, a praga dos gafanhotos. No versículo 15, 16 e 17 diz assim, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de Deus, de nosso Deus. As sementes apodrecem debaixo dos seus torrões, os celeiros forram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. E lembrando que o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ED, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, proteção, prosperidade e vida eterna livre. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Romanos, capítulo 6, contém 23 versículos. Podemos, diz assim, mortos para o pecado, nascido para uma vida nova. No versículo 3, 5 e 6. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus ou Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Sofonias, capítulo 3.
contém 20 versículos, que diz assim: regozijo pela salvação. No versículo 16, 17 e 18, diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene congregarei esses que são de ti, e para os quais o opróbrio dela era um peso. Regozijo pela salvação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, contém 12 versículos, que diz assim: a falsidade dos profetas. No versículo 5, 6 e 7, diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe dá na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Nesse capítulo fala sobre a falsidade dos profetas. Então temos que vigiar e orar sempre para não cair na lábia desses falsos ensinadores, desses falsos mestres. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 João. Vamos aqui no livro de 1 João, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: Deus nos chamou. No versículo 2, 3 e 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscências há no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Não deixem de escolher o número aí de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui. Capítulo 8 do livro de Êxodo. Vamos aqui, Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 8. Contém 32 versículos, que diz assim: a quarta praga enviada para o Egito, que diz assim, no versículo 20, 22 e 23. Disse mais ao Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, vai e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa aí meu povo, para que me sirva. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, que nela não haja enxame de mosca, para que saibas
que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui a uma oferta. Oferta de número 12. Vamos aqui na oferta de número 12. Que diz assim, em nossa oferta de número 12, a primeira com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. São, no mínimo, 12, muita ou muito frutos, para que você tenha vida com abundância. Examine João 10, do 10 a 14, foco 10. Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos é mentira e anular os livros da Bíblia Sagrada que são a base da mensagem, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E examine essa mensagem com muita atenção, pois depois de ter ouvido toda a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, você vai poder mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. O vídeo completo está disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui. A oração de número 13. Oração de número 13, vamos aqui. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 13. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda obra do mal, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda obra maligna de medo, de dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí, escolham um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live você estará recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então, se inscreva, curta, comentam, compartilhe mais e mais para vocês serem muitíssimos abençoados. Saiu agora o livro de 1 Pedro, contém 5 capítulos. Livro de 1 Pedro contém 5 capítulos. Vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês que estão presentes nessa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, capítulo 5 de 1 Pedro, contém 14 versículos, que diz assim: conselhos aos jovens e aos presbíteros, que diz assim no versículo 4, 5 e 6. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Vamos aqui, 3 João, apenas um capítulo. Contém 15 versículos, que diz assim, o apóstolo João elogiando os seus discípulos. No versículo 6, 7 e 8, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzireis como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios, portanto os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, o Gálatas. Capítulo 2 contém 21 versículos. Que diz assim, o comportamento repreensível de Pedro. No versículo 15, 17 e 18. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores e porventura Cristo ministro do pecado, de maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário vocês interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 7 contém 60 versículos. Que diz assim, a morte de Estevão. No versículo 54, 55 e 56. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Capítulo 25 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 25. Vamos aqui, Jeremias, capítulo 25. Capítulo 25 contém 38 versículos, que diz assim, profecia dos 70 anos. No versículo 2, 3 e 4, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor e vô-la falei a vós, madrugando e falando, porém não escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas,
madrugando e enviando-os, porém não escutaste, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 contém 21 versículos, que diz assim: bênção sobre o povo de Deus, 18, 19 e 20. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma assolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vou aqui para a revelação das ofertas para todos vocês. Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinando a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examinem Mateus capítulos 5, 7, 13 e 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, escolher um número de 1 a 24, que agora mesmo o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Se você escolher o número 10, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 8. Número 16, Apocalipse, capítulo 3. Número 7, Neemias, capítulo 9. Número 22, Lucas capítulo 24. Número 2, Gênesis capítulo 1. Número 24, 2 Reis capítulo 22. Número 14, Ageu capítulo 1. Número 1, Tiago capítulo 4. Número 23, Eclesiastes capítulo 7. Número 6, 2 Pedro, capítulo 2. Número 20, Mateus, capítulo 24. Número 17, Provérbios, capítulo 15. Número 9, Joel, capítulo 1. Número 18, Romanos, capítulo 6. Número 15, Sofonias, capítulo 3. Número 8, Miqueias, capítulo 3. Número 13, 1 João, capítulo 1. Número 3, Êxodo, capítulo 8. Número 21, 1 Pedro, capítulo 5. Número 4, 3 João, capítulo 1. Número 12, Gálatas, capítulo 2.
Número 5, Atos capítulo 7. Número 19, Jeremias capítulo 25. E número 11, Amós capítulo 3. Agora vamos aqui para nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais e também você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus sem fábula, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale entre 12 a 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus por estar aqui presente nessa nossa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a cada um de vocês que ficou comigo até o final, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém.